nós poderemos ficar ansiosos nesses dias que nós vivemos hoje. Nós somos, como observamos no domingo passado, aquele tipo de gente que quando não tem um problema, cria o problema, ou somos aqueles que sofremos por problemas que nem existem, ou somos aqueles que antecipamos os problemas. Versículo 6 do texto que nós lemos faz um diagnóstico dessa doença que nos ataca. Paulo, ele fala sobre vários aspectos, sobre as causas da ansiedade. E a ansiedade, e é pertinente falarmos isso, enfatizarmos isso nos nossos dias atuais. A ansiedade, ela é fruto de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. Os crentes de Filipe viviam num mundo cercado de perigos, cercado de tensões. Eles enfrentavam perseguições, eles corriam o risco de perder os seus bens e corriam o risco de perder a sua liberdade. Paulo estava preso quando escreve para eles. Ele estava na antessala da sepultura. O fato é que quando nós olhamos para as circunstâncias e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus, que governa as próprias circunstâncias, ficamos ansiosos. Quando removemos os olhos do Senhor e colocamos nas circunstâncias, nos tornamos como Pedro, começamos a naufragar, começamos a afundar. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias, isso é um fato. Porque nós nos decepcionamos com as pessoas nos desapontam. Se nós olharmos no capítulo 2, a ansiedade é resultado de olharmos para as circunstâncias e não para Deus, mas ela também é resultado de problema de relacionamento. No capítulo 2, Paulo destaca e diz que as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Há muitas pessoas ansiosas e muitas pessoas deprimidas por causa de relacionamentos quebrados, de mágoas não curadas, de feridas que perduram durante anos abertas. Há muitas pessoas que são prisioneiras da amargura. A ansiedade, ela é uma exagerada, uma exacerbada preocupação com as coisas materiais. Nós observamos no domingo passado que ser previdente não é ansiedade. Mas Paulo nos chama a atenção a algumas pessoas que vivem ansiosas porque elas só se preocupam com as coisas materiais. Pessoas que fazem do dinheiro, pessoas que fazem dos bens o seu Deus. Que não confiam em Deus, mas confiam no dinheiro. Nós vivemos numa sociedade materialista, que não confia em Deus, mas no dinheiro. O dinheiro se tornou o Deus dessa geração. Pessoas compram o que não precisam, gastam mais do que têm. O luxo do ontem tornou-se a necessidade de hoje. Coisas materiais, ou seja, infelizmente hoje, as coisas têm substituído os relacionamentos. Nós estamos em casa, com pessoas. Nós precisamos entender que a ansiedade, ela também é fruto de problemas não resolvidos, de relacionamentos quebrados,
de falta de perdão. Quando pensamos em ansiedade, o texto chama a atenção que a ansiedade ela pode ser causada tanto por problemas passados quanto por medo do futuro. Há muitas pessoas que vivem ansiosas porque nunca resolveram os traumas do passado. São prisioneiras do passado. Paulo tivera um terrível passado. Mas quando Jesus transformou a vida dele, ele sepultou o passado no passado. Paulo não continua a ser prisioneiro dos seus sentimentos. Ele olha para a cruz e tira das suas costas o fardo que o oprimia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Há pessoas que adoram o presente, mas têm medo do futuro. São tristes hoje porque estão com medo do futuro. Elas têm medo de viver, medo de morrer, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo de perder o emprego, medo de trabalhar, medo de pessoas, medo de ficar sozinho. A palavra ansiedade, relembrando o que nós falamos no domingo passado, traz a ideia de estrangular. A pessoa é rasgada ao meio. A pessoa ansiosa perde o equilíbrio. A ansiedade, ela rouba as nossas forças, porque ela antecipa problemas. Uma pessoa ansiosa, ela sofre antecipadamente. O problema ainda não aconteceu e ela já está sofrendo. E quando o problema chega, a pessoa já está fragilizada e fraca para enfrentar um problema que realmente é real. A ansiedade, ela é filha da incredulidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade ela é consumada desobediência a Deus. A ansiedade é perder a confiança na glória futura, na graça futura. A ansiedade ocupa o nosso coração no momento em que deveríamos estar olhando para a majestade de Deus, para a soberania de Deus. A ansiedade ela ocupa o nosso coração no momento em que deveríamos estarmos olhando para as grandezas de Deus e não para os problemas. Nós devemos ser como Josué e Calebe. Se o Senhor agradar-se de nós, nós podemos triunfar. A ansiedade, ela não serve absolutamente para nada. Capítulo 6, versículo 27 do Evangelho de Mateus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade ela não dilata a vida, muito pelo contrário, ela encurta. Em vez de querer administrar o que não é administrável, nós devemos lançar sobre os pés do Senhor toda a nossa ansiedade. Jesus deixa isso bem claro. Não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas. Depois ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade não combina, não é compatível com aqueles que conhecem a Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus,
para as Escrituras, para a vida de oração. A preocupação, ela é incompatível com o bom senso. Certa vez eu ouvi algo que guardei, diz que bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós estamos sofrendo hoje pelas coisas de amanhã. Nós estamos antecipando o futuro. Nós estamos antecipando tragédias que nem aconteceram. Se você antecipa, não o futuro com ansiedade, mas o sofrimento que ele pode trazer. Nós sofremos duas vezes, sofremos desnecessariamente. Perdemos o nosso tempo, perdemos a nossa força. No versículo 6 nós encontramos a cura para a ansiedade. Se a ansiedade é o oposto, é o contrário da vontade de Deus para nós, um cristão ansioso é uma contradição ambulante. Deus apenas não nos dá uma ordem, não andeis ansiosos, mas Ele oferece o remédio. Ele não apenas apresenta o problema e a doença, mas Ele oferece o remédio. Então precisamos entender que Deus é maior do que os nossos problemas. Precisamos entender que as nossas vidas estão nas mãos daquele que governa o universo. Que a nossa vida não está ao léu, sendo jogada de um lado para o outro, sob o poder das circunstâncias. A nossa vida não está descontrolada. O Deus que está no trono governa a nossa vida e Ele é maior do que os problemas. Os nossos problemas estão debaixo de seus pés. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus. No versículo 7, Paulo fala de oração, de petição, de súplicas, de ações de graça. A oração é um remédio, um antídoto importantíssimo contra a ansiedade. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos problemas, sermos realistas, sermos previdentes, mas não enfatizarmos os problemas. Nós precisamos olhar para Deus e nós olharemos para Deus quando oramos. A oração ela é fundamentalmente intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. Nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele nos dá, nós adoramos a Deus por quem Ele é. Então, se Deus é quem é, se Ele é o nosso Pai, não precisamos ficar ansiosos. Podemos trazer a Deus os nossos pedidos. Ele é o nosso Pai que nos ama, Ele cuida de nós, Ele sabe o que precisamos. Dele procede o dom perfeito. Oração e ansiedade são mutuamente exclusivos. Você ora e deixa de estar ansioso. Você está ansioso porque não ora. Se você não ora por todas as coisas, estará ansioso pela maioria delas. A oração é o antídoto de Deus
para uma vida ansiosa. Paulo diz que nós podemos agradecer a Deus, que nós podemos tributar louvores a Deus, e que, pelo que nós já temos recebido. Então, nós precisamos olhar para Deus, para o que Deus já fez. Deus é um Deus que derrota os inimigos. Quando nós o louvamos, nós precisamos aprender a pensar corretamente. Nós sabemos que a nossa mente, ela governa as nossas vidas e que as principais batalhas que travamos são vencidas ou perdidas na nossa mente. Então, precisamos aprender a pensar de uma maneira correta. Se nós passamos o dia todo entulhando as nossas cabeças de coisas negativas, entulhando as nossas cabeças de coisas trágicas, nossa vida não prosperará. Não fiquemos ouvindo ou buscando coisas pessimistas. Precisamos ouvir a promessa de Deus. E a nossa alma, nosso ser, será curado. Ser cristão, ser crente, não é apenas ser informado a respeito de Deus, saber a respeito de Deus, ter algum tipo de conhecimento de Deus. É vida, é prática. Conhecimento sem prática não fará de nós pessoas melhores. Conhecimento sem prática não fará de nós melhores do que os próprios demônios que conhecem, creem e tremem, mas não obedecem. Então, ser cristão não é apenas conhecimento. No versículo 7, nós precisamos nos deleitarmos na cura que vem de Deus. A cura para a ansiedade que nós vivemos hoje. A cura para a ansiedade que o mundo vive. A cura para o problema deste século não está nos recursos humanos. O dinheiro não pode comprar a cura para a ansiedade. A cura para a ansiedade está na provisão de Deus. Olha o que o texto nos diz. E a paz de Deus. Nós precisamos usar o remédio prescrito por Deus. Porque é Ele que irá produzir cura. A paz de Deus é o resultado da nossa cura. A paz de Deus substituirá essa ansiedade que tem nos sufocado. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade, pela oração e através da oração, agora está cheio de paz. Nós não temos apenas paz com Deus, mas nós temos um relacionamento correto com Deus, temos a paz de Deus, um sentimento certo com Deus. E além da paz de Deus, o Deus da paz está conosco. Nós não temos apenas um sentimento de paz, mas uma pessoa, a pessoa de Deus, o onipotente, o Deus de toda a paz, está conosco. E a paz de Deus é a paz de Deus. A paz de Deus, ela não é, como muitos pregam por aí, erroneamente, a ausência de problemas, a ausência de crises, a ausência de tribulações. A paz de Deus também não é algum tipo de fuga dos problemas. A oração não é fuga de problema ou de tribulação. Essa paz, ela não é produzida por circunstâncias.
ela coexiste com a alegria, coexiste com a dor, coexiste com a vida, coexiste com a morte. Essa paz ela não é produzida por circunstâncias. O mundo não conhece essa paz e o mundo não a pode oferecer. O mundo não gera essa paz. Essa paz vem de Deus. A paz que nós recebemos. Todo cristão tem paz com Deus. Todo cristão é reconciliado com Deus. Todo cristão pode ter a paz de Deus. A paz com Deus trata-se do relacionamento. Ela significa um correto relacionamento com Deus através da justificação. A paz com Deus, então, fala da nossa confiança diante de um Deus que enviou o seu Filho, que pagou a nossa dívida e nos reconciliou consigo. Mas a paz de Deus, ela é experimental. Ela fala daquela calma interior no meio dos problemas. Esta paz fala de estarmos em paz nos dias mais tenebrosos e difíceis das nossas vidas. É a paz que Jó experimentou. A paz com Deus depende da fé. A paz de Deus depende da oração. A paz com Deus descreve o estado entre o cristão e Deus. A paz de Deus descreve a real condição que nós vivemos. Essa paz não é um mistério. Ela é transcendente. Ela vai além da nossa compreensão. Porque a tempestade, a despeito da tempestade que estamos vivendo, nós podemos desfrutar de bonança dentro de nós. A despeito da morte que nos ronda, nós podemos desfrutar de vida dentro de nós. Essa paz é a mesma paz que os mártires sentiram, tiveram, desfrutaram. Paulo diz: eu sei quem tenho crido. Aquele também que começou a boa obra em nossa vida é fiel para terminar até o dia de Cristo. Deus não começou sua obra em nossas vidas para nos abandonar no meio do caminho. A paz, a palavra guardará, traz a ideia de um sentinela, de um soldado posicionado numa torre de vigia, protegendo, guardando uma cidade. A paz de Deus, ela nos protege. A paz de Deus, ela é como um exército, um sentinela, um guardião, nos protegendo dos problemas externos e dos medos internos. Paulo diz que essa paz guardará os nossos corações, sentimentos errados e as nossas mentes, pensamentos errados. A paz de Deus guarda as nossas emoções, o nosso intelecto, nossos sentimentos, nossas vontades, nossos pensamentos. A paz de Deus direcionará a nossa vida no momento de crise, no momento de bonança, no momento de festa, no momento de tempestade. É a paz de Deus que trará o equilíbrio correto para as nossas vidas. Não é mais nada, é a paz de Deus.
Essa mensagem não é uma mensagem, o texto não é um texto teórico. Paulo não escreve esses princípios como um teórico. Ele experimentou tudo isso que nos apresenta, preso, a caminho da guilhotina, no portão da morte, mas mesmo assim livre da ansiedade. Mente e coração guardados pela paz de Deus. Deus é o mesmo. Ele pode e vai e fará isso em nós. Por isso é momento de oração. Ou você será alguém que ora, ou será alguém ansioso. Muitas pessoas estão desesperadas. Tudo aquilo que sustenta o mundo, todas as coisas materiais que têm servido de base para o mundo, tem sido colocado em xeque e demonstrado a sua fraqueza. Nós estamos aprendendo que não somos suficientemente fortes. Nós estamos aprendendo que a nossa força, por mais robusta que aparente, é fraqueza, é fraca. O nosso vigor físico é debilitado. E pode ser debilitado por algum tipo de doença. Os nossos bens, os nossos tesouros que ajuntamos podem ser levados ou consumidos pela ferrugem, pela traça. A estabilidade da riqueza, ela é frágil demais para nos garantir segurança ou nos proporcionar paz. Os prazeres do mundo, as paixões carnais, os deleites da vida. Não se engane, não podem produzir paz, não podem preencher o vazio da vossa alma. Nossas conquistas, nossas vitórias, quer profissionais, nossas medalhas, podem até massagear o nosso ego por algum tempo, mas não trarão real e pleno ou plena paz nas nossas vidas. Pessoas, amigos, não podem estar conosco para nos sustentar em todas as circunstâncias das nossas vidas. Porque quando passamos pelos vales difíceis, na maioria das vezes, passamos sozinhos. É claro que a presença mais importante nas nossas vidas é Deus. Nós precisamos de um verdadeiro refúgio. Nós precisamos de um verdadeiro amparo. Nós precisamos de um amparo seguro. Nós precisamos de algo que nos proteja da tempestade na tempestade. E esse refúgio não está no mundo, não está na nossa força, não está na nossa sabedoria, na nossa inteligência, não está no dinheiro, não está em nós, nem mesmo na nossa família. O nosso verdadeiro refúgio está em Deus. Nele está e reside a paz que nós precisamos. Nós somos de Deus. A nossa vida não é fruto do acaso. Nós não surgimos de maneira espontânea. Nossa vida é planejada por Deus. Fomos criados por Deus, foi Ele quem nos formou de forma soberana. É Ele quem nos conhece, é Ele quem planejou a nossa vida
antes mesmo de criar os céus e a terra. Nós somos dele. Ele cuida de nós. Ele pode ser o nosso refúgio. Ele nos sustenta. Para que estarmos ansiosos? Ele não apenas nos formou, mas Ele também cuida de nós. Nós vivemos nele, nós existimos nele. Ele é quem nos dá a respiração e tudo mais. Existe uma discussão se o que nós estamos vivendo hoje é algo que está dentro da vontade de Deus ou é um decreto de Deus. Com certeza, essa ideia de vontade permissiva de Deus para todas as coisas tem minimizado as ações de Deus. Nele nós vivemos, nele nós existimos. Ele é quem nos dá até mesmo respirar, Ele é quem nos guarda, Ele é quem supre as nossas necessidades. É Ele quem dá o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, santificado seja o teu nome. O Deus que está separado de tudo que é sujo, o Deus que está separado de tudo que exala sujeira, é o Deus que nos sustenta. A nossa vida não está à deriva, jogada de um lado para o outro. A nossa vida não é controlada pelas circunstâncias. As mãos de Deus dirigem o nosso futuro. Deus nos cerca por todos os lados e põe a sua mão sobre nós. É Ele quem estende debaixo de nós todas as bases que precisamos. Se fôssemos entregues à nossa própria sorte, nós pereceríamos, até mesmo nos melhores momentos. Você, eu, nós não estamos entregues à própria sorte. Nós não estamos à deriva no meio de uma pandemia, não. Nós estamos debaixo da soberana mão de Deus. Nossos pecados são muitos, nossos pecados nos afastam de Deus. Mas Deus nos deu o seu Filho, nos amou a tal ponto que, se olharmos para a cruz, para o sacrifício de seu Filho unigênito, somos salvos. E nós não somos salvos para perecermos. Deus é um Deus que nos salva e é um Deus que nos mantém. A salvação, ela não é um ato passado, ela é um ato contínuo e é a garantia da glória futura. Se Deus não poupou o seu próprio Filho para nos poupar da condenação eterna, Ele moeu o seu Filho na cruz para suspender o castigo que deveria cair sobre nós. Então, se temos pleno perdão em Cristo e plena redenção, dele nós recebemos a vida eterna, a garantia da salvação, por que nós temos tanto medo de um passado que nos traz temor? Por que nós temos medo de um futuro que ainda não conhecemos? Não precisamos temer, porque nós temos livre acesso à graça futura. Em Deus está a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Nossa vida não está descendo ladeira abaixo. Nossa vida não está descendo ladeira abaixo enquanto nós choramos, reclamamos. Muito pelo contrário, nós escalamos rumo aos céus. Porque a nossa esperança está no Senhor. A ansiedade, essa doença, ela pode
pode rapidamente ser tratada e nós podemos ser curados. Não esqueça, o remédio para a ansiedade é algo muito simples, algo essencial, primordial na carreira cristã, algo que nós temos esquecido: a oração. Nós não deixaremos de ser ansiosos, claro que coisas assim nos ajudarão. Nós podemos ler bons livros, nós podemos encher a nossa mente de coisas bíblicas interessantes. Devemos ler a Bíblia e é também outro remédio que nós trataremos no futuro. Mas a oração é vital, essencial para vencermos o estrangulamento da nossa alma. Não precisamos temer o futuro. Deus está conosco. E lembremos que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para terminar até o dia de Cristo. A nossa vida não está à deriva. Oremos para que as nossas almas não sejam estranguladas pelas circunstâncias. Porque a paz de Deus, ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias. Tenhamos e conservemos a paz de Deus através da oração. Vamos fazer isso, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Afinal, Deus não perdeu o controle. Deus ainda está e sempre estará no controle de tudo. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos juntos. Obrigado por nos reunirmos, mesmo distantes. Nós nos reunimos, Deus, como igreja, e nesse momento clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude a vencermos a ansiedade, nos ajude a orarmos, a termos o hábito de orarmos, Deus. Que essa crise que nós vivemos seja pedagógica, e o é, que ela nos ensine a orarmos mais, a buscarmos mais as coisas lá do alto. E tudo isso tem nos mostrado a fragilidade do dinheiro, dos bens, a fragilidade das coisas. Nos ensina a colocarmos tudo em seu devido lugar, Deus. A termos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É isso que fará a diferença. Que sejamos homens e mulheres de oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz de Deus inunde os nossos corações. Até logo mais à noite, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe a todos. Tenhamos todos um tempo abençoado. Amém?